Olá, corretor amigo, corretora amiga. Estou muito contente, feliz, porque a gente tem recebido retorno de colegas, inclusive sugestões para alguns temas. O último vídeo que eu acabei de gravar, falamos sobre os tipos de garantias, né? Num contrato de locação. Havia certa dúvida, o que pode ou o que não pode ser feito. Nós já respondemos lá. Vale a pena você dar uma olhada no nosso último vídeo, tá? E agora vou falar sobre uma dúvida que surgiu de uma colega minha de anos, amiga, colega, que eu amo, adoro. Ela falou: Manuel, fala um pouco sobre procuração. Como que é isso, procuração? Como que se faz? Como que é? O que pode, o que não pode? Vamos falar um pouco então sobre procuração. Bem, eu vou um pouco mais além. Existe a procuração ad judicia, que é um mandato entre advogado e seu cliente. Pronto. Existe uma procuração em causa própria. Bom, mas o que é isso? Nós já fizemos, a gente já fez a procuração em causa própria. A procuração em causa própria é quando A vende para B e B não quer que esteja o seu nome lá no cartório de registro de imóveis. Ou até pode depois passar para o próprio nome, tá? Mas por alguma razão ele precisa de uma procuração em causa própria, tá? Para passar em outro momento. Às vezes na passagem do ano, para não ser caracterizado naquele ano, que faltou caixa, ou isso, aquilo, ou porque ele vai revender e não quer que fique no nome dele por algum motivo, ou porque ele está num processo de divórcio. Os motivos são N's. E o que é a procuração em causa própria? Apesar da doutrina dizer que não se pode cobrar ITBI em procuração de causa própria, os cartórios de notas, quando fazem ou passam o contrato, a procuração em causa própria, tá? Eles já cobram o ITBI. É como se uma escritura pública fosse feita, tá? Menciona todos os dados, como se fosse uma escritura pública. Mas não é transferência. É uma procuração. Então, por isso que a doutrina diverge de se cobrar ITBI. Mas não adianta. Aqui em Caraguá, lá em São Paulo, a maioria dos cartórios de notas cobra o ITBI, o Imposto de Transferência de Bem Imóvel. Cobra-se o ITBI. E a doutrina é contra. O STJ não se posicionou, nem o STF a respeito, mas acredito que esse ano saia alguma novidade a respeito disso. Então, procuração em causa própria. A vende para B, B recebe este imóvel por procuração em causa própria. Ele pode passar para ele mesmo, ele pode passar para quem ele quiser, para quem ele desejar. Essa procuração é específica, tá? O que é específico? Para aquele imóvel, para aquela quadra, você identifica a matrícula. E pode colocar valor, pode colocar prazo. Ok? Qual é a vantagem? Uma vantagem monstruosa. Qual é? É que se o vendedor morrer, esta
procuração em causa própria continua válida, diferentemente do que eu vou falar da próxima procuração, tá? A procuração que todos conhecem, a procuração normal, de A passando para B, tá? Essa procuração independe. Eu não preciso passar a procuração só para quem está vendendo imóvel. Mas como a gente está falando de corretor para corretor, para corretora, colega, em regra geral, a pessoa compra e quer revender. Então ele pede a procuração para o vendedor. Vendedor, me passa a procuração, está aqui a quitação, me dá a procuração e ele vai agir em nome do vendedor. Ele vai agir em nome do vendedor. O vendedor passa uma procuração para ele para representá-lo numa compra e venda também específico. Não se faz procuração mais geral. Inclusive hoje muitos cartórios se negam a fazer a procuração geral, tá? Então veja, ela tem que ser específica. Eu vou dar uma procuração, José vai dar uma procuração para Pedro. Pedro vai receber essa procuração representando José. Para quê? Para vender um imóvel na rua Jacarandá, número 37, do bairro tal, da cidade tal, com matrícula no número tal, no registro de imóveis tal. Especifica o bem que vai ser negociado, que ele está representando. Aí vai mais. Fala o valor. Não poderá passar acima de X reais. Não poderá vender acima de X reais. Mais específico. Válido para vender por 100 mil reais. Nem mais nem menos. Então ele especifica o bem, ele fala o valor do bem. E mais, pouca gente sabe disso. Tive um cliente há 2 anos atrás que ele foi vender, recebeu o imóvel por procuração, foi vender, teve a grata surpresa que ele não sabia que podia ter isso. Havia vencido o prazo para ele utilizar a procuração. Então, quem dá a procuração? José para Paulo, dá 180 dias, 360 dias de prazo para ser utilizado a procuração. Então, você especifica o bem, você fala o valor do bem e você dá prazo para o uso da procuração. Procuração para compra e venda de imóvel. Eu estou falando com corretor, com corretora. Mas eu posso dar uma procuração para uma determinada pessoa. Vou viajar. Vou dar uma procuração à minha esposa para ela mexer na conta X e Y. A Z não, mas a X e Y ela vai ter procuração ortogada em cartório de notas. Veja, procuração simples serve para prefeitura, serve para instituição, órgão, tudo mais. Procuração válida em qualquer instituto, em qualquer lugar, é aquela feita pelo cartório de notas. Vai, o escrevente faz com todos os dados, todas as pessoas, atende-se o mínimo, a pessoa tem que ser de maior, a pessoa tem que ser capaz, quer dizer, atende à lei. Atendendo à lei, faz-se a procuração com todos esses detalhes que eu estou lhe falando.
Então nós temos uma procuração simples, que pode reconhecer firma, que vai servir para algum lugar. Temos a procuração oficial, que esta vai valer, é firme e valiosa. Mas detalhe, na procuração que você vai ao cartório de notas, apresenta, a pessoa assina, quem ortoga assina, quem recebe não precisa assinar. José passa para Paulo, José pega todos os dados do Paulo e passa para ele, especificando para quê. Cartório de notas. Passei para minha esposa, ela vai fazer no cartório de nota, vai pegar um escrevente, vai mencionar a conta, vai estar tudo que precisa e vai levar ao banco. Ela está me representando perante o banco através de uma procuração passada no cartório de notas. Ok? E se eu vier a falecer, ou se José vier a falecer, acaba-se todo o direito sobre a procuração. Cessa a sua representação. Acaba, você não pode mais utilizar essa procuração. No momento que a pessoa vem a óbito, cessa todos os direitos desta procuração. Assim, a procuração em causa própria não ocorre isso. A procuração em causa própria, mesmo que a pessoa venha a falecer, ela continua válida. E algumas pessoas começou esse termo ser mais conhecido no meio, e colegas têm dúvida. E fez muito bem, minha amiga, você ter me perguntado e me ter dado a sugestão de falar sobre procuração. Eu faço a sugestão de toda procuração, ela tem que ser o mais específica possível. Você pode especificar que aquela procuração só vai ter validade para você fazer documentos nas sextas-feiras. Pode brincar com a especificação. Você pode entrar em detalhes. Vou te dar essa procuração. Você vai me representar. Mas você só me representa nessa condição, nessa condição, nessa condição e nessa condição. Desde que seja lícito, desde que seja dentro da lei, você especifica. Assim, acredito que tenha respondido a dúvida da minha colega e aos colegas em geral. Mas, se você tiver alguma sugestão, mande para mim. Vai ser um prazer falar sobre dúvidas, porque qualquer dúvida de um colega é de outros. Meu amigo corretor, minha amiga corretora, obrigado pela atenção. Dê o seu like no nosso canal, compartilhe e se inscreva, nos ajudando junto ao YouTube. Muito obrigado.